né, o vídeo. Bem, este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, levando o banquete doutrinário espírita indistintamente. Muito bem, agora vamos apresentar o nosso amigo que está aqui nos revisitando. Já tinha um tempinho que ele não vinha, né? E nós estávamos querendo, né, que ele viesse para trazer, dividir conosco mais informações. Quem está aqui conosco é o Dr. Antônio Henrique Cercilier, que vai falar sobre saúde mental e espiritismo. Tudo bom? Tudo bem, Marta. Obrigado. Não sei se eu te chamo de Antônio, de Henrique ou Fica Antônio à vontade, Henrique. Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom. Então, esse tema, né, é muito interessante. Mas antes eu vou pedir que você fale um pouquinho das suas atividades no movimento espírita, né? Tá. Se você estiver ligado a algum centro espírita, Sim. pode falar das atividades, do endereço e do trabalho que eu sei que você desenvolve voluntário. Tá bom. Tá bom? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer de estar com todos vocês mais uma vez para falarmos de um tema tão importante que é a saúde mental e o espiritismo. Eu estou vinculado a 3 casas. O Centro Espírita Leon Denis, eu trabalho como médium da casa e faço trabalho voluntário como médico psiquiatra do Grupo Espírita Regeneração, que fica no Maracanã, e do Lar de Frei Luís, que fica na Taquara. Sim, muito bem. E palestras? Eu tenho feito palestras, mas nesse momento, por conta do horário de trabalho, tenho dado espaço. Entendi. Bom, então, vamos começar com a pergunta, né, que acredito que seja a pergunta de todos, né? Qual seria a visão, né, de saúde mental da ciência e qual a visão que o espiritismo apresenta, se há uma diferença? A gente, claro, né, deduz que exista, né? Então, gostaria que você falasse sobre isso, né? E nos trouxesse algumas dicas para que a gente encontre essa saúde mental, até porque nós sabemos que existem muitas doenças, né, que nos chegam, né? Sobretudo com a idade, né? Sim. Na verdade, se mistura. A gente não consegue separar saúde mental de espiritismo, porque a saúde mental ela tem vários fatores para poder compô-la, né? Eu queria fazer o seguinte: primeiro falar do aspecto científico, claro, e mesclar com o aspecto espiritual e pontuar algumas situações que são importantes, perguntas que são importantes. No decorrer da nossa fala, da nossa palestra, as pessoas vão começar a sedimentar e arquitetar, construir as ideias sobre. Sim, tá? Claro. A primeira coisa que eu queria colocar definido, né, já que é saúde mental, o que é saúde e o que é mente? Isso. Saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E a mente? A mente não é produção do cérebro. A mente ela é composta não só da parte orgânica, como da parte perispiritual, né? Você tem a mente perispiritual. E para compor a mente, existem fatores ambientais, fatores de relacionamento familiar, laborativo, acadêmico, afetivo. Tudo isso vai ajudar a compor a nossa mente. E o interessante também é a gente entender a diferença do normal para o patológico. Sim. Que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? É verdade. O patológico é quando existe um sofrimento, existe uma perda cognitiva, uma perda da vida social, né? E existe um radicalismo também. Então, esse seria o patológico. O normal seria o contrário disso. Sim. Né? E uma coisa que era importante falar, o Lacan, né, Jacques Lacan, psiquiatra francês, ele procurou classificar ou organizar as doenças mentais em 3 partes, né? Psicose, neurose e perversão. Sim. A perversão é o psicopata, o sociopata, né? Ele não passa no teste de realidade. Ele passa no teste de realidade, mas ele não segue regras, ele não tem moral. Ele não tem culpa e não se arrepende. Né? O psicótico ele não passa no teste de realidade. Ele cursa entre alucinações e delírios.
né? O que seriam as alucinações? São situações em que a parte sensorial não corresponde à realidade. Por exemplo, eu posso ficar vendo vultos, monstros, animais, demônios, dependendo do seu contexto. Eu posso ouvir vozes que dão ordem, vozes que acusam, né? E pode situação de que eu sinta coisas no corpo, porque também tem essa parte. E o delírio? O que seria o delírio para a gente poder entender melhor? Porque né? a pessoa faz confusão, né? A confusão. O delírio seria o pensamento não passando no teste de realidade. Vamos supor que nós estamos reunidos, numa roda, né? E em um determinado momento, duas pessoas começam a conversar e olham rindo para a gente. Qual o primeiro pensamento que vem? Estão falando de mim e como defesa a gente fala, está falando mal de mim. Uma pessoa normal vai perceber que poderia não estar falando daquela pessoa ou então, por acaso, riu. Agora, uma pessoa adoecida, ela vai ter toda uma construção delirante, né? Muitas das vezes paranoica. Ela vai achar, não, estão falando sobre a minha pessoa, então ficar autorreferente. Vão fazer mal contra mim, vão me perseguir. E isso fica uma construção cada vez maior. Pode-se misturar o delírio com a alucinação na mesma situação. Uma pessoa está conversando com a outra, normalmente, e quem está assistindo, quem está adoecido, vê aquelas pessoas como se estivessem fazendo gestuais, que estivessem maquinando alguma coisa contra essa pessoa, né? E existe uma outra parte, que é a neurose. Então, quando chamar que a gente é neurótico, isso é ótimo. O neurótico é o normal, não é ofensa. Sim. Tá? É um componente que faz parte e ele é dividido em histeria e obsessão. Sim. A histeria, todo mundo tem histeria e obsessão. O adoecimento é o exagero de um ou de outro, o desequilíbrio de um ou de outro. A obsessão, ela cultiva o corpo mental, enquanto a histeria cultiva o corpo físico. A histeria, ela teatraliza. A obsessão, ela observa. Ela tem um componente como se fosse um sacerdote, um juiz, um professor. Um exemplo, um professor vai dar uma palestra. Ele tem que teatralizar, ele tem que seduzir, ele gestualiza para seduzir para que aprendam, né? Já ele vai utilizar o componente obsessivo para pensar como é que ele vai expressar aquilo, fazer toda aquela organização, perguntas, definições, respostas e assim por diante. Uma coisa que é importante a gente falar, agora eu vou começar a fazer uma mescla, né? Sim. Cada vez mais se entende que Jesus foi a única pessoa que tem 100% de saúde mental. Para a gente poder ter uma ideia. E tudo que Jesus ensinou, a ciência vem confirmando. Para se ter uma ideia, vamos pensar. Jesus sabia do que ia morrer e quando morria. Imagine que se nós soubéssemos quando vamos morrer e do que vamos morrer. Primeiro, a gente não ia conseguir pensar em outra coisa. Exato. Porque quando você... obsessivo. Sim, porque quando você fica adoecido, você não consegue pensar no outro, você só pensa em si, porque você está adoecido, está envolvido no problema. Mas Jesus não, continuou realizando sua tarefa e se dedicando ao próximo. Então você tem que ter muito equilíbrio para poder realizar isso. E ele ensina o seguinte: orai e vigiai, né? Quais são os benefícios da oração? Eu queria ressaltar primeiro que, assim como todas as religiões cristãs, o espiritismo também faz parte. E o cristianismo surgiu do judaísmo. Os judeus, eles rezam 3 vezes ao dia, né? E é bastante interessante isso. Eles rezam no início do dia, porque está começando o dia, e rezam no fim do dia, né? Para nós, rezar o fim do dia é importante porque a gente vai se desdobrar, ter contato com a espiritualidade. Então isso é importante, né? Até é importante a gente, na hora de rezar, pedir, eu vou para tal casa para que eu tenha instrução, eu ajude os outros. A alma vai se emancipar e a gente precisa, né? Sim, sim. Ter a garantia de que estará em regiões vibratórias razoáveis, né? Sim, sim, é verdade. E o interessante de rezar no meio do dia, porque ele consegue frear aquela correria e faz com que você realize uma reflexão e consiga vibrar com o alto. A oração, ela tem um benefício espiritual e tem um benefício clínico que já é provado pela ciência. Vamos pelo benefício espiritual. A gente está no momento da transição planetária. Então há espíritos que sabem que não vão ficar no planeta quando eles se tornarem a regeneração, vão para um planeta mais primitivo. Mas eles querem arrastar mais pessoas. Então por isso que a gente está vivendo essa situação. Então, se você reza, você tem
a grande chance de se proteger e não cair nessa armadilha, né? Ao rezar também, benefício espiritual, você tem contato com a espiritualidade superior, você consegue se proteger de alguma forma da obsessão. Agora, os benefícios clínicos, né? Você diminui o risco para transtorno de ansiedade e depressão, melhora os níveis de pressão arterial, melhora os níveis de glicemia do açúcar no sangue, diminui o risco do acidente vascular encefálico hemorrágico ou derrame, diminui o risco de ataque cardíaco. Então vejam, a oração ela tem vários benefícios e ela vai ao encontro tanto do espiritismo quanto da saúde. Dentro disso, o que a gente pode pensar é o seguinte: para você conseguir tratar, existem fatores que atrapalham, né? Aí eu vou falar dos fatores que atrapalham ao tratamento. Sim. São eles: ignorância, preconceito, negação da doença, se preocupar com o que os outros pensam de nós e o autossabotamento. Sim. A ignorância. As pessoas, por ignorância, acham que a medicação psiquiátrica vai promover a dependência, a pessoa vai ficar dependente, mas é pelo contrário. A medicação vai promover a independência, para a pessoa ter uma vida social e ser mais feliz. Claro. Ela ajuda também na parte relacionada de você poder ter a inserção social. O preconceito é outro aspecto que é ruim, porque as pessoas pensam que se eu vou me tratar em psiquiatria, eu sou maluco. Então é uma forma pejorativa de se tratar, uma forma desfemista, uma forma hostil, uma forma indelicada. E há uma outra situação, a negação da doença, porque a família começa a perceber, ela não percebe ou percebe que tem alguém adoecido na casa. Esse adoecimento pode ser um distúrbio cognitivo, um retardo, um autismo, né? Então a pessoa nega que aquilo acontece. Não, ele é normal, e vira tabu, e não se fala, e vai se empurrando. O outro problema, maior de todos, é a pessoa, que é o movimento de todos nós, se preocupa com o que o outro vai pensar de nós. Se eu for no psiquiatra, o que vão pensar de mim? Eu não sou maluco, o que vai acontecer? E com isso vai protelando, vai protelando. E a outra situação é o autossabotamento, que a pessoa burla o tratamento, e que a gente vai ver isso mais adiante. Dentro disso, o que a gente pode linkar? Tem situações que a gente faz para a percepção do adoecimento. O que geralmente faz adoecer? O que faz adoecer é a fantasia de onipotência. A pessoa quer dar conta de tudo. Ela pode fazer tudo. Ela não pode dizer não, né? O excesso de controle que leva ao descontrole. Todo excesso leva ao adoecimento. Então a pessoa se acha que ela vai controlar onde você está, que horas você vem, onde você vai agora. Se mudar algum critério tópico da agenda, a pessoa entra em pânico total, né? E não aprender a dizer não, né? A pessoa não consegue dizer não. Isso tudo vai por conta de insegurança e de vaidade. Outra coisa que também é um aspecto, né, que ajuda a adoecer é a rigidez, né? A pessoa acredita que sendo rígida, ela é forte, que ela está se impondo. Não abre mão, né? Não abre mão. Mas é pelo contrário. Leon Denis nos ensina muito bem nas suas obras. Ele mostra que a natureza que foi criada por Deus, assim como nós fazemos parte da natureza, que a natureza ela nos ensina como devemos nos portar. Verdade. Quem sobrevive a uma tempestade? A árvore rígida ou a flexível? A flexível. Como é que o rio chega ao mar? Ele contorna, ele se adapta, ele flete e ele não perde o foco que é chegar ao mar. Então a flexibilidade faz parte da saúde. Então sempre que você se ficar frustrado por algo que não aconteceu, tem um plano B, um plano C. Eu estou na rua, estou preocupado com alguém, vou fazer o que é possível. Impossível é para Deus, então entrego na mão de Deus, né? Vai ser muito melhor você orar do que ficar angustiado achando que você vai dar conta daquilo. Existem formas de prevenção para a saúde mental, né? São posturas que nós devemos ter para que a gente consiga ter prevenções para evitar o adoecimento psíquico. São elas: ter um propósito na vida, né, que vai além da própria pessoa, buscar um sentido, um projeto, né, de vida, ter objetivo, ter ideal, ter um maior nível de relacionamento social, né, com as pessoas, desenvolver relacionamentos íntimos e abertos, aproximações, cultivar a amizade.
Não evitar consumir álcool e drogas, desenvolver atividades prazerosas e que sejam úteis para a pessoa, e o trabalho no bem, Claro. né? A caridade, o altruísmo, o trabalho voluntário. Isso é provado cientificamente que não só dá saúde mental, como prolonga o tempo de vida. Sem dúvida. Dentro disso, uma coisa que a gente pode falar, agora linkando ao espiritismo, é o trabalho da desobsessão, Sim. né? O que acontece muito é que, por falta de maturidade, todo mundo coloca na conta do obsessor. Né? É muito mais fácil deixar a culpa é do outro. Isso. Né? O correto é você assumir a sua responsabilidade, porque aquele que é o obsessor, ele hoje é algoz, mas ele já pode ter sido uma vítima. E a obsessão ela pode se dar de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. Um exemplo de encarnado para encarnado. Né? Eu chego, fico com a ideia fixa numa pessoa, pensando em se vingar, pensando que eu tenho que dar o troco. Né? Uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Morre um ente querido e eu fico ali pensando os momentos de dor que ele teve internado, do momento que eu não pude dizer que o quanto amo ou gosto dele. Então isso, você sem querer obsedia, porque você atrapalha essa evolução espiritual. Exatamente. Um outro aspecto também que ajuda muito na saúde mental é um termo chamado ressignificação, né? A postura de ressignificação. O que seria ressignificação? É você atribuir novo sentido e ação dando novo significado. Por exemplo, as pessoas pensam que a doença é punitiva, mas não, a doença é educativa. Deus é amor. Então, a doença não vem para punir, ela é para mostrar que algo está funcionando errado, para ajudar a gente a refletir, desenvolver e evoluir. Né? Isso que é importante a gente entender. Outro conceito também que é muito um tema que serve até para uma palestra é o suicídio. Né? O suicídio que está tão presente, infelizmente, né, por conta da depressão. O suicídio pode acontecer pela depressão, ele pode acontecer pela esquizofrenia. Vou ressaltar aqui duas situações que são de alerta, tanto para a depressão quanto para a esquizofrenia. Depressão. Existe uma síndrome chamada síndrome de Cotard. Foi um psiquiatra francês que descobriu essa síndrome. Se você perceber uma pessoa que está com depressão, que ela diz que está podre por dentro, meu intestino está apodrecendo, eu não tenho coração, falta a bexiga, essa pessoa vai cometer o suicídio. Na esquizofrenia, situações que levam a risco. A pessoa está ouvindo vozes. Então você tem que perguntar a ela, essas vozes te dão ordem? São imperativas? Isso já é perigoso, porque pode dar ordem contra ela e contra outras pessoas. Exato. Então essas duas situações a gente tem que ressaltar. Só que o suicídio é algo assim, que nas outras religiões, e também um pouco na nossa religião, existe um tabu e um certo preconceito. Tanto é que o suicida, ele não é permitido a ele realizar a missa e nem o culto, né? E a família já sofre com isso, porque o entendimento, quem é suicida vai para o inferno, né? Quem é suicida foi vaidoso, fez uma escolha, né? E vira um assunto proibido. Só que o suicídio, ele não é uma escolha. A pessoa está dominada pelo adoecimento. E a gente tem que ter uma atitude mais humana. É só pensar. Nós, os pais em relação aos filhos, ver cada caso um caso. Imagine Deus com seu amor infinito. Ele vai ver cada caso um caso. Jesus ensinou, perdoar 70 vezes 7. O adoecimento acontece. Deus nos construiu e permitiu o adoecimento. Então, óbvio que ele sabe que aquela pessoa que cometeu o suicídio, ela não estava plena das suas faculdades mentais. Ela estava adoecida, estava sofrendo. Em relação a todo o tratamento, existem questões e perguntas que se fazem, né, que a gente pode aqui, que são relacionadas ao autossabotamento. A pessoa pergunta, posso ingerir bebida alcoólica usando a medicação? Não. Porque a medicação faz interação com o álcool e vice-versa. Né? No dia que eu for beber, eu não tomo medicamento. Sabotou 2 vezes. Porque se você não usa o medicamento, a concentração sanguínea da medicação diminui. E é um ledo engano, porque a medicação já está no sistema nervoso central.
o álcool vai entrar em contato com a medicação. A medicação demora 20 a 30 dias, então pode produzir o quê? Uma exacerbação da doença ou surgir uma nova doença mental, né? Outro problema que também é outra armadilha. Desculpe, talvez seja por isso que pessoas que têm alguma propensão, né, para desenvolver algum transtorno, quando utilizam a droga, aquilo eclode. Né? Porque justamente há uma questão até química, talvez. Sim, né? sim, uma interação química. Outra coisa também, a pessoa diz assim, melhorei, vou parar de tomar medicação. É outra armadilha. Por quê? A pessoa está bem por conta da medicação. Tem que pensar que a doença psiquiátrica é igual pressão alta e diabetes. A pressão está controlada porque usa a medicação. Porque usa, exatamente. Você está com a glicemia controlada porque usa a medicação. Sem dúvida. Bom, nós estamos ouvindo Meditação de Thaís, está na hora. Metade do programa já se foi, né? Vamos fazer uma pausa, voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Bem, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o Dr. Antônio Henrique Cercelier, que desenvolve o tema Saúde Mental e Espiritismo. Bom, antes de repassarmos imediatamente né, o microfone para o Antônio Henrique, eu gostaria de registrar algumas participações aqui do Facebook. Claro. E uma delas é a do Jorge Monteiro Gomes, que diz assim: estou me sentindo sem vontade de fazer nada, estou vendo as coisas sem cores, sem vontade de nada. O que você poderia falar para ele? Isso aí são sintomas e sinais de depressão. Na depressão a gente começa a ver tudo cinza, né? Se você se olha no espelho, você repara somente nas suas rugas, em cravos e espinhas, que às vezes nem tem, porque está na baixa autoestima. A pessoa perde vontade, né? Porque a depressão ela tem uma parte que chama-se astenia. Você fica cansado. A pessoa perde prazer em coisas que tinha prazer antes, como a anedonia, que é o termo dado. A depressão, para você conseguir sair dela, tem que ser o tratamento medicamentoso, o tratamento psiquiátrico, que pode vir acompanhado do tratamento psicoterapêutico. Porque a depressão é uma alteração dos neurotransmissores, é a química do cérebro, que só pode ser corrigida com medicação. Se não tratar, pode levar ao suicídio. É uma doença altamente debilitante. Certo. Temos também a Luciana Oliveira, que diz assim: minha mãe é portadora de transtorno mental há 31 anos, antiga PMD, e gostaria de ouvir algo sobre a importância do apoio da família, do cuidador, aquele que tem incumbência de auxiliar e reside com a pessoa esquizofrênica, por exemplo. Certo. PMD é psicose maníaco-depressiva, no passado tinha essa denominação, hoje é o transtorno bipolar do humor. Transtorno bipolar do humor, bi2, polar polo, dois polos, que você pode transitar entre a depressão e o excesso de euforia, que se chama mania. Então as pessoas acham que mania é de lavar a mão. Não. Mania é o excesso de euforia. Repetidas vezes lavar a mão chama-se compulsão. Né? E existe o caso da esquizofrenia que ela citou, que a pessoa tem uma desorganização, tem delírios e alucinações, e por conta disso ela fica limitada também. Sim. A família ela tem que ser esclarecida, né, sobre a doença. A família muitas das vezes precisa de apoio psicoterapêutico, porque ela adoece também, né? E a família tem que entender o movimento da doença e como lidar, porque isso angustia muito a pessoa, porque ela não sabe lidar com aquela situação. É muito fácil você lidar com uma pessoa que você não tem vínculo afetivo, mas com um familiar é algo limitador, porque você fica com muitos cuidados, você tem aquela ligação pessoal com a pessoa. Então, existe o caso do cuidador. O que o cuidador vai fazer? O cuidador ele tem que tentar aumentar a autonomia da pessoa adoecida. Ela não vai fazer tudo por ela, né? Porque senão a pessoa regride. Por exemplo, ela está comendo, deixa ela pegar a colher, deixa ela pegar o garfo, né? Vai se vestir, deixa se abotoar. Se perceber que a pessoa está estressada, que ela não está conseguindo, aí você ajuda. Claro. Vai pegar dinheiro no banco, deixa a pessoa pegar, fica ali do lado para apoiar. Muitas das vezes as pessoas acham que cuidar é fazer tudo por ela, mas não é bem assim. Sim. Tá? É isso que eu penso que possa ser feito, Sim. né? E tem que ter todo esse acompanhamento. Certo.
E além dessas questões, existe alguma coisa mais que o cuidador, né, aquele que está ali acompanhando, né, possa fazer para que ele não entre também, não transite naquele ambiente doente? Quem? O próprio cuidador no adoecer? Exato. Ah, sim, o cuidador, geralmente, ele tem um curso, né, na Fiocruz, que Sim, prepara para cuidadores. Então, ele aprende a ter um distanciamento, né, um distanciamento saudável que é necessário para cuidar do outro e não absorver, não se afundar com aquele adoecimento, né? sim. Porque muitas das vezes se angustia com aquela situação. Então, o cuidador ele tem que saber aonde é o limite dele e sempre ter o foco. Lembra que eu falei que o rio vai para o mar, que a gente não pode perder o foco? A natureza ensinando, né? Sim, Que Leon Denis fala. Então, ele não pode perder o foco, que ele está ali para ajudar. Se ele adoece, ele não vai ajudar mais, claro. né? Então, ele tem que ajudar a organizar a tomada da medicação, ele tem que ver os níveis pressóricos, se a pessoa tem edema, inchaço nas pernas, se a pessoa tem a temperatura alterada, se ela está evacuando, se ela está urinando, se ela está dormindo, se ela está se alimentando bem, se ela está caminhando, Sim, entende? certo. Muito bem. Temos aqui a participação da senhora Aladir Gonçalves, de Nova Iguaçu, Santa Eugênia. Ela diz assim: quero saber os dias da triagem no Frei Luiz, o horário e dia da semana. Beijos para você, Marta. O programa está ótimo. Beijos também para o nosso querido Antônio Henrique, né? Obrigado. Os dias da triagem no Frei Luiz, Aham. horário e dia da semana. Tá. No Frei Luiz, a triagem é toda quarta-feira na parte da tarde. E nos domingos, de 15 em 15 dias, na parte da manhã. Certo. Um abraço para você, Aladir. Muito obrigada pela sua audiência. Rodrigo, do Recreio, quero saber sobre a tendência da saúde mental em cada um de nós. A tendência. Sim, talvez ele queira saber se há alguma coisa, né, inata que a pessoa possa, digamos, sair, Sim, 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 né, entendi. da dificuldade. Entendi. Existe uma coisa na anamnese, durante o exame, que chama-se história familiar. Se você tem uma história familiar, aumenta a chance do adoecimento, né? E isso não significa que se você não tiver história familiar, ninguém vai adoecer. Mas se você tem uma história familiar, aumenta a chance de, né? As pessoas ficam pensando, eu estou com transtorno de pânico, eu vou enlouquecer. Não, porque o transtorno de pânico está ligado à ansiedade. Uma pessoa que vai adoecer pela esquizofrenia, ela tem que passar por algumas situações que a gente chama de ritos de passagem, né? A pessoa não consegue se estruturar no serviço militar e adoece, ela perde o emprego, adoece, engravida, adoece, passa no vestibular, adoece, relação sexual e adoece, porque ela não tem estrutura para passar por isso. Então, como é que acontece o adoecimento de uma pessoa com um transtorno psicótico? Primeiro, ela tem um estranhamento. Ela olha para a mão, acha que está se transformando. Olha para o rosto, acha que o rosto está se transformando. Como ela ainda não está totalmente tomada pelo adoecimento, ela se isola e vai ficar lendo. Por isso que você vê muitas pessoas que são esquizofrênicas com uma cultura ampla, porque a leitura ajuda ela a se reestruturar. Sim. Né? Aí, a partir de então, começam a ocorrer as alucinações e delírios. Tá? Certo. Mas qualquer pessoa pode adoecer. E acontece de adoecer cada vez mais porque a gente vive uma vida só de correria. As pessoas têm tanto medo de tocar uma nas outras. Né? Não há diálogo em família. Né? Sim. Às vezes a pessoa tem uma família de 10 pessoas, mas ela é sozinha. É verdade. Né? Sem dúvida. Então, Rodrigo, um grande abraço, tá? Obrigada pela sua participação, né? Porque a sua pergunta pode ser de várias pessoas, tá? Um grande abraço para você, obrigada pela audiência. A Jurema Célia do Caxambi, o programa falando de espiritismo está maravilhoso, altamente esclarecedor. Gratidão a Marta e a equipe. Que bom, Jurema, que bom que você está gostando, né? Um abraço para você, obrigada pela sua audiência. A Leda de Bangu, parabéns pelo programa, Marta, abraços. Um abraço para você também, querida. Deixa eu falar um pouquinho do pessoal aqui do Facebook. Claro. Só um minutinho, nós temos Sim. aqui a Isis Beni Pérez. Boa tarde, família, Rio de Janeiro. Marta, hoje deu para assistir no Face e aprender também.
Beijos em todos os corações, seguindo, ouvindo e aprendendo. Porque às vezes a pessoa trabalha e não pode acessar, né? É verdade. Então hoje ela está conseguindo e com certeza ela deve participar do programa com reprise. Sim, Vendo sim. com reprise. É importante Aliás, a eu interação. esqueci de falar das reprises. Vou aproveitar, né? Já que eu toquei nisso, nós temos agora 4 reprises. Nós temos 3 reprises na madrugada, que é às segundas às 4 horas, às sextas às 2 horas e os domingos às 5 horas. E temos agora uma nova data, uma nova reprise, nos sábados às 10 da manhã. Essa bem mais tranquila, né? Uhum. As outras são da madrugada. Olha, nós temos então, Isis, um grande beijo para você. Peraí, eu acho que eu falei o nome errado. É Isis, tá? Então é Isa. Um beijo para você, obrigada pela sua audiência. A Georgette Pereira entrou. Georgette, um beijo. Miriam Maciel curtiu. Um beijo para você. A Moisés Alvarenga, assim seja, em relação ao que a Georgette falou. Georgette Pereira, boa tarde, meus irmãos. Edna Goulart, gostaria do endereço do médico. É só ligar para as meninas que elas estão lá, a postos com endereço, tudo, tá bom? O Eduardo Nel curtiu, a Mônica Ferreira curtiu, a Josi Maria da Silva gostaria do contato do médico, é só ligar para as meninas que elas passam para você. Lúcia de Fátima, amo o Celde, eu já falei sobre isso. Temos aqui também a Rose Gouveia Barroso, curtiu com coraçãozinho. Temos a Cláudia Antonieta, tem uma familiar psicótica, numa fase agressiva. Ela não aceita ir ao psiquiatra. Como posso ajudar? Isso é um complicador. Por quê? A pessoa, quando adoece, ela tem 3 classificações, né? Ela pode ter consciência do estado de morbidade, então ela sabe que está adoecida, então ela procura o tratamento. Ela pode ter uma consciência parcial do estado de morbidade. Por exemplo, ela procura um psiquiatra, mas não entende que o adoecimento é psiquiátrico. Ela percebe que ela está doente. Estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça. E essa situação que ela citou, que é a ausência da consciência do estado de morbidade. Então ela não se vê doente, portanto não procura o tratamento. A abordagem, geralmente é assim, você tem que procurar uma pessoa mais próxima, que a pessoa tem mais afinidade para ter confiança. E a partir de então, tentar levar essa pessoa ao tratamento, né? Mas quando levar ao tratamento, tem que deixar bem esclarecido que vai ao médico psiquiatra, senão ela perde a confiança. Sim, claro. Né? Existem situações, isso no atendimento no SUS, atendimento ambulatorial, atendimento emergencial, que a pessoa não usa a medicação, né? O que acontece no dia a dia? A pessoa toma o remédio, finge que tomou e cospe. Então existe uma estratégia. Existe uma medicação chamada aldol decanoato, que é uma medicação de depósito. Você injeta a medicação no músculo e ela tem uma duração de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você tem certeza que a pessoa se medicou. E à medida que ela for se medicando com aldol decanoato, ela começa a ter consciência de morbidade, entende que se adoeceu e começa a ter autonomia para usar o medicamento. Sim. Tá? Isso que é importante. São estratégias. Ok. Então, Cláudia Antonieta, um abraço para você. Obrigada pela sua participação. Temos ainda o Jorge Monteiro Gomes, que pergunta: a convivência com pessoas assim deixa a pessoa com depressão? Isso vai acontecer se a pessoa tem tendência para tal, né? A depressão, ela não se pega a depressão. Você vai adoecer se você tiver tendência. Agora, existem situações em que a pessoa aprende determinadas coisas. Um exemplo, a pessoa tem medo de andar de avião. Mas por quê? Porque a criança aprendeu essa fobia com seus familiares, né? Então, com a depressão é algo semelhante, mas a pessoa tem que ter essa tendência. Ela tem que ter uma história familiar e ela tem que ter um componente genético para isso. Certo. O Jorge ainda diz assim: eu fiquei assim, né? Que ele tem algumas
dificuldades porque estava montando uma empresa com um amigo que fuma muito. E a reclamação diária dos casos acontecidos com ele anteriormente, todos os dias eram reclamações. Então, acho que ele acha, né, que isso o abalou. Mas é como você falou, ninguém pega depressão. Então, talvez ele se sinta abalado porque ele já tinha uma predisposição. Sim, sim, né? sim. E também acontece o seguinte, as pessoas, elas gostam de apontar sempre os defeitos. As pessoas precisam também de ser reconhecidas, porque todo mundo tem um lado bom e ruim. Uma vez que o empresário, né, o empregador, ele também reconhece os aspectos positivos do seu funcionário, isso ajuda na produtividade dele. Claro, E sem previne dúvida. da doença. Sem dúvida. Olha, um abraço, Jorge Monteiro. A Luciana Oliveira diz: agradeço sobre a autonomia, foi importante. Obrigada, Marta, ajudou muito na pergunta. Que bom, Luciana, um beijo para você, obrigada pela sua participação. A Rita Pimenta, um amigo do meu marido, se suicidou ontem, ainda estamos sem entender o porquê. Ele não demonstrava nada que indicasse isso. O que acontece assim, quem se suicida tem situações. A pessoa vai falar que se suicidou, que quer se suicidar, e tem gente que não acredita nisso. Né? Aqui a gente pode falar de algumas situações. Quem tem que tentar o suicídio, muitas das vezes, sofre com aquilo e não demonstra. Mas pode falar. Se a pessoa falar que vai se suicidar, tem que levar a sério isso, Sim. que ela vai tentar o suicídio. Vou dar um exemplo de situações. A pessoa começa com aquela história da síndrome de Cotard, né, que é um indício que é um adoecimento importante que pode levar ao suicídio. Essa pessoa, como ela quer ter êxito, ela não vai demonstrar. Né? Ela vai, de uma certa forma, teatralizar aquilo. Né? Ela vai procurar dar uma aparência de normalidade. Sim. Existem muitos casos que a pessoa chega o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, dá licença, eu vou lá para o quarto. Se tranca e se mata. Né? Eu tenho situações assim clínicas importantíssimas. E que é interessante que o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, ele tem tido uma situação de melhora da saúde desses pais. Porque eles ficam sem entender por que morreu. Né? Porque o natural é ir os pais antes dos filhos. Claro, é a contramão, né? E nas outras denominações cristãs não tem isso. Né? Não tem a comunicabilidade com os mortos, que dá um alento, né? E a reencarnação, que ajuda a explicar tudo o que está acontecendo. Porque a pessoa começa a se perguntar: que Deus é esse que é injusto? Né? Por que eu fiz para merecer isso? Por que foi o meu filho, se ele era tão bom? Por que permitiu isso? Por que permitiu isso? E o Espiritismo, como Consolador Prometido, ele mostra as responsabilidades, ajuda. Né? Sim, já sim. retirando, né, essa culpabilidade, sim. Né, do outro. A culpa é adoecedora. É verdade. Olha, quero retificar aqui que o Cláudio me passou a reprise do programa aos sábados é às 9 horas, tá? Houve aí uma retificação, tá ok? Temos aqui a participação da Estela, de Niterói Centro. Eu sou uma pessoa que não sei dizer não para minha filha e minha neta. Eu quero aprender a dizer não. Como fazer? Elas não trabalham, têm aptidões. Fico até doente. Quero um caminho para mim. Gostei muito do programa. Tá. O importante é a gente ter aquele norte. Lembra que eu falei que o rio se aponta para o mar e que a natureza nos ensina a todo momento? Se você tem um foco, se você tem um objetivo, se você tem a certeza moral do que é certo e errado, você vai poder dizer não tranquilamente, porque o não também ajuda o outro. E o não também ajuda você. Vou dar um exemplo. Né? Tem situações que a pessoa chega para a outra: por favor, faça isso. Né? Mas aquilo não é lícito. Então você pode dizer um não. Aquilo é desonesto. Você pode dizer um não. A pessoa está percebendo que aquilo que ela está pedindo, você não dá conta. Você pode dizer um não. Né? Você está sendo sincera. E você está se preservando a outra pessoa. Por quê? Na realidade, todo mundo vai receber não. Claro. Né? A frustração faz parte do desenvolvimento. Lógico. Né? Ninguém vai ficar traumatizado
causa do não. É verdade. E até porque a gente tem que lembrar, né? Jesus que falou, Sim. seja o seu dizer sim, sim, não, não. Quer dizer, ele pressupôs a ideia do não, Sim, né? sim. E não existe ninguém mais caridoso, né, Sim, do que sim. Jesus. Então, É o pode exemplo, ficar né? tranquila, É né? Porque eu acho verdade. que as pessoas têm esse pavor, né? Que o não seja falta de caridade, Aham. que seja agressivo, quando não é, né? É, a pessoa pensa, por insegurança, que ela vai perder importância, né? Isso Pelo fato de eu dizer não, então eu não posso dar conta, ninguém vai contar comigo, É. né? Se eu falo não, essa pessoa não vai gostar mais de mim. Se a isso. pessoa tiver que gostar de você, vai gostar Vai com sim gostar. ou não, Claro, não importa. sem A dúvida. gente tem que ver a realidade. E até mesmo, né, eu acho que é um indício de maturidade, sobretudo até quando você está nos trabalhos religiosos, você aprender a dizer não. Sim, sim, Isso é fundamental, Sim. né? Porque depois você vai se embolar sim. e aquilo pode ser prejudicial à É. saúde. É educativo e é um ato de caridade também, Sem dúvida. que ajuda a outra pessoa a crescer. Claro, sem dúvida. Olha, a Jurema Célia do Caxambi diz assim: agradeço muito esta maravilha de programa. O programa está maravilhoso. Estou muito emocionada e pergunto ao Dr. Antônio Henrique: existe um componente genético, físico e espiritual? Como acessar uma pessoa que está adoecida e se recusa a tratar? Ela não se considera doente. Tá. Antes de entrar nessa pergunta, só quero Tá. dar um complemento Claro. sobre o não. O não é limitador, né? E as pessoas gostam de ter limites, né? Ela entende que ao ter o limite, você tem atenção a ela. Então é importante o não também. Então pode Sim. falar o não à vontade. Despreocupado. Despreocupado. E no caso a Jurema, Aham. né, ela quer saber se existe um componente genético, físico e espiritual Aham. e como acessar uma pessoa que se recusa a tratar e também nega que está doente. Sim. Há várias formas de você tentar ter recurso a essa pessoa que está adoecida. Uma é daquelas que eu falei, de uma pessoa mais próxima, que a pessoa tem confiança. Uma outra eu presenciei. Certa vez eu estava dando uma palestra numa escola e comecei a falar de delírio e alucinação. A aluna que estava assistindo percebeu que ela estava adoecida, né? Porque ela não tomava banho, ela não conseguia dar conta de nada, ela ouvia voz, ela ficava na cama o dia inteiro. Então, ela foi para o tratamento, no caso fui eu mesmo que acabei tratando-a, né? Ela usou a medicação e a partir de então ela começou a conquistar a autonomia, ser mais feliz, alçar voos, conseguiu passar de ano, né? Porque não tem aquela perturbação toda na mente. Sim. Agora, quanto aos aspectos físicos, espirituais e genéticos, existe um marcador genético? Sim, existe, né? Para a gente poder reencarnar, existem os engenheiros siderais. Por exemplo, como eu falei, a doença psiquiátrica é uma doença crônica. Vamos pegar uma situação de uma pessoa que fumou numa outra reencarnação. Então ela marcou o perispírito dela na parte pulmonar. E a gente só dá valor quando perde alguma coisa. Então ela é programada para nascer numa família que tem um marcador, por exemplo, para asma, para enfisema, Sim. um câncer de pulmão, né? Mas não necessariamente a pessoa vai acontecer aquilo. Se ela, pelo amor, ela conseguir aprender antes, aquilo vai ser amenizado, né? A gente não deve ficar achando que, por conta de ser genético, porque a palavra genética fica uma taxação que não tem saída, é 100%. Mas pensem bem, tudo que é biológico, existe exceção à regra. Sim. Então, tem exceção à regra para coisa boa e ruim. Então, não fique nessa rotulação, não se preocupe com isso. Claro. Então, um grande abraço para você, Jurema. Que bom que você está gostando do programa e que ele está sendo útil, né? A Josa de França, ela de Mesquita, ela diz: Doutor Antônio, quero saber o dia que podemos procurar o contato do curso de cuidador. Quero aprimorar, já tenho o curso. Quero mandar beijo para o Dr. Silvio Salgado, do PAN, de novo, não entendi bem aqui, e doutora Silvana, psiquiatra, doutora Vânia, e não entendi aqui o último doutor, não entendi. Foram muito importantes para ela. Então, a Silvana, Vânia e um doutor aqui que eu não entendi bem. Tá ok? E ela quer esses detalhes sobre o curso de cuidador.
Existe o curso de cuidador na Fundação Oswaldo Cruz. Então, é interessante entrar em contato com a Fiocruz, porque é uma instituição séria, de renome, que tem um trabalho científico a longo prazo, de longa data. E para você aprimorar como cuidador, eu aconselharia, indicaria, você ter contato com os CAPs, trabalhando em CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Você tem um CAPs de adulto, tem um CAPS-C, que é o CAPs da Infância e Adolescência, e o CAPs de Álcool e Drogas. Ok. Olha, quero só registrar aqui a participação, né, da Filomena Queiroz, de Lisboa, né, uma ouvinte de lá, e também do Delmiro Neto, de Ouro Preto, Minas Gerais. Tá? Existem mais participações, mas não há tempo. Você quer dar uma frase de fechamento? E a possibilidade de você voltar, porque me parece que vai ter... Existe muito material ainda para ser falado, né? Não dá para esgotar. Né? Teria muito mais coisa para falar, mas a gente não tem tempo para tal e não daria conta. Sim. Né? Eu acho importante ter algo em meta. Tudo que você for fazer, pensa se aquilo é honesto e se aquilo causa bem-estar em todos. Pensa no bem comum, nunca tenha um pensamento egoístico. Sim. E parar de pensar o que os outros pensam de mim. Isso limita muito. Ok. Né? Muito obrigada, que Jesus continue te abençoando. Nós vamos agendar a segunda parte e convidar a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.